Olá pessoal, meu nome é Augusto Paquina Frigo e junto com os meus colegas Bento Borges Schimmer e Gustavo Machado de Freitas, nós vamos ministrar aqui o mini curso de Linux do PET-CC, certo? Da UFSM. Então hoje a gente vai ter aula de interface gráfica, tá? Interface gráfica Cinnamon do Linux Mint. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre os diretórios do Linux, tá? Nós vamos vir aqui em arquivos, na barra de tarefas, ele já vem aqui por padrão, e aqui ele vai nos mostrar então os nossos diretórios da pasta pessoal. E é bem semelhante à pasta pessoal do Windows. Nós temos aqui a área de trabalho, documentos, downloads, imagens, selo, música, público e vídeos, tá? Esses vídeos aqui são os vídeos do curso e eles não estão inclusos por padrão nesses diretórios, certo? E aqui antes da nossa pasta pessoal, nós temos a home, né, que vai ter todos os nossos usuários. No caso aqui eu só tenho um usuário mesmo. E antes da home, nós temos o nosso diretório barra, tá? Então esse barra, ele controla tudo aqui em que o Linux está. O que isso quer dizer? A partição que eu fiz lá para instalar o Linux, que no caso de vocês foi todo o disco virtual, está em barra, tá? Então é aqui que ele vai colocar todos os arquivos do sistema. E a pasta que nos interessa aqui é basicamente a pasta home, tá? Que é a pasta que a gente vai mexer majoritariamente. Nós vamos ter aqui a pasta do usuário, certo? Então, eu vou voltar aqui para minha área de trabalho. Dito isso, nós vamos ver aqui que o Mint ele já vem com o navegador Firefox instalado. Então, se eu clicar nele aqui, eu vou abrir normalmente, tal qual eu abriria no Windows. E ele vai funcionar da mesma maneira também, ou no mínimo de uma maneira muito semelhante, né? Nós temos também o terminal. Nós podemos abrir de três maneiras, tá? Quatro, na verdade, mas a última eu vou mostrar depois. Primeiramente, nós podemos abrir com o Ctrl Alt T, que é um método mais rápido de se abrir o terminal. Nós podemos abrir o terminal por meio desse atalho que o Linux Mint coloca aqui pra gente. Ou nós podemos abrir o terminal aqui na nossa área de trabalho, tá? Conforme já foi explicado, terminal é onde nós executaremos a maior parte desse curso e é onde nós executaremos os nossos comandos para obter o retorno do sistema, certo? Então, o próximo tópico é esse menu. Tá? O que vem por padrão aqui com o nosso Linux Mint? Primeiramente, aqui em acessórios, nós vamos ter o arquivos, que eu já mostrei, né? Nós vamos ter a calculadora, aqui é uma calculadora comum, a captura de tela, que também serve para captura, que também é o que o próprio nome diz, né? Serve para captura de tela. Nós vamos ter os discos, tá? Isso aqui é importante. Então vamos abrir aqui. Nós podemos ver então as informações dos nossos discos e como eles estão particionados, tá? Se vocês não entenderem o que isso significa ou não souberem, ok? Mas é uma ferramenta útil para caso vocês queiram mexer nos discos, tá? Inclusive, nós temos algumas operações muito úteis, como por exemplo, excluir a partição. Nós podemos. Temos várias opções aqui: avaliar desempenho, restaurar imagem, criar imagem, etc. Tá? É uma coisa mais técnica para caso alguém aí queira mexer em disco. Nós temos também o nosso editor de texto, que vem por padrão, tá? Esse aqui, eu baixei ele, tá? Que vem por padrão é esse XAD. Ele é bem interessante porque ele já tem algumas funções de IDE e pode colorir o nosso texto se nós fizermos um arquivo .c, por exemplo. Então eu vou salvar aqui na área de trabalho isso aqui como o A.C e vocês vão ver que eu posso. E se eu salvar aqui, ele vai colorir o meu texto bem legal, tá? Inclusive ele deu um autocomplete aqui. Claro, isso aqui não é uma ideia muito avançada que vai ajudar muito vocês. Com certeza é melhor utilizar um VS Code da vida do que esse software aqui. Mas ele quebra um galho caso vocês queiram editar um código rapidamente, tá? E ele é bem leve também.
Agora nós temos também aqui o nosso formatador de dispositivos USB, como o próprio nome diz, serve para formatar dispositivos USB. Nós temos o gerenciador de arquivos compactados, que serve para a gente lidar com arquivos .zip, .rar, compactar e descompactar. Nós temos o nosso gravador de imagem USB, que serve para nós fazermos pendrives bootáveis ou CDs, no caso pendrives bootáveis. Nós temos o Redshift também. O Redshift ele serve para a gente ajustar a cor do nosso Linux Mint, caso esteja muito escuro, ou muito claro, ou muito agressivo para os nossos olhos, nós podemos utilizá-lo para mexer aqui, certo? Nós temos também o nosso teclado virtual, tá? Só que eu saí aqui. Teclado virtual que serve para caso você esteja sem teclado, tá? Posso digitar aqui por meio desse teclado, por exemplo. Então eu fecho ele aqui. E agora nós temos aqui a aba escritório, tá? O Linux Mint, por padrão, ele vai colocar, ele vai instalar para mim aqui vários softwares do LibreOffice. Então a gente pode abrir o LibreOffice Math, o LibreOffice Writer, o LibreOffice Draw, que tá tudo instalado aqui, tá funcionando. É uma alternativa aí, né, para caso você queira fazer esse tipo de trabalho no Windows. Nós temos aqui também o navegador web Firefox, aqui na aba Internet. E nós temos um cliente de e-mail aqui que vem por padrão, tá? Caso você não queira utilizar o e-mail por navegador. Aqui em multimídia nós não temos nada de muito interessante também. Nós temos os reprodutores padrão aqui. O reprodutor de música padrão, o reprodutor de vídeo padrão. O OBS Studio fui eu que instalei, ele não vem aqui por padrão. E aqui em administração nós temos várias coisas, tá? Primeiramente, a gente vai ter aqui o importante, o analisador de uso de discos. Tá? Ele é bem semelhante ao disco, só que um pouco menos completo. Ele vai nos mostrar bem basicamente quanto que a gente usou e quanto que a gente não usou. Que a gente tem, por exemplo, meu pendrive de instalação do Linux Mint, eu utilizei 2,1 GB e tem 1,9 GB disponível, tá? Conforme aqui essa barrinha e essas informações mostram. Nós temos estatística de energia e aqui não aparece nada porque eu estou utilizando um desktop. Isso aqui é mais útil para notebooks, né? Eu não tenho ferramentas, eu tenho hardware para medir aqui o meu consumo de energia. Eu tenho as ferramentas para cópia de segurança, tá? Que servem basicamente para fazer backup. Caso vocês tenham dados pessoais importantes e queiram fazer uma cópia, vocês podem utilizar essa ferramenta aqui. Aqui em administração nós temos também fontes de aplicativos, né? Aqui eu vou colocar minha senha, né? O lindo 123. E aqui eu vou ter várias coisas que eu posso mexer, tá? E são basicamente chaves de autenticação, fontes de repositório. E é uma coisa que a gente não vai entrar muito nesse curso, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês saberem que existe e que dá para alterar. Aqui em administração nós também temos o gerenciador de aplicativos, que é basicamente para poder instalar aplicativos pela loja do que vem por padrão no Linux Mint. Posso vir aqui e instalar o gparted, por exemplo, que é para alterar partições. Vou aqui em instalar, ele vai me pedir a senha, ou dou a senha. E aí, quando terminar a instalação, ele vai aparecer aqui para mim como utilizável, certo? Então, essa é basicamente uma loja que facilita um pouco a instalação de alguns aplicativos. O gerenciador de atualizações e de drivers, ele faz o que o próprio nome diz, e é bem simples e intuitivo, né? Então eu não vou mexer muito. Ó, como vocês podem ver, o Gparted apareceu aqui, tá? Eu instalei ele ali. Nós temos aqui a aba impressoras, também, como o próprio nome diz, serve para mexer em impressoras. Nós temos o monitor do sistema, que é semelhante ao gerenciador de tarefas do Windows, né? A gente pode matar processos via interface gráfica. Deixa eu começar um processo aqui para eu não matar nada do sistema sem querer. Abrir o meu Mozilla Firefox. Então, ele tem uma abinha de pesquisa aqui que é bem legal. Então eu venho aqui,
clico em terminar processo e o meu Firefox fechou. Nós temos também aqui o terminal, tá? É outro jeito de abrir o terminal. Tem bastante jeito de abrir o terminal, como vocês podem ver. Basicamente ele abre o terminal. E nós temos aqui preferências em que nós podemos alterar algumas configurações, tá? Aqui, primeiramente, nós temos acessibilidade, que é bem interessante caso o usuário precise de recursos de acessibilidade. Ele pode vir aqui e configurar. Nós temos a aba Bluetooth, que é para configuração de dispositivos Bluetooth. Nós temos aqui a configuração avançada de rede, e é para a gente fazer realmente configurações bem avançadas de rede, como por exemplo protocolos TCP/IP, mexer nos endereços e etc. Tá? Configurar eles no caso. Nós temos a configuração do firewall, tá? E nós podemos ver aqui algumas regras de entrada e saída do nosso computador. Aqui vocês não precisam saber mexer, mas como ele vem desligado por padrão, é, é bom ligar, né? Para evitar aí algum tipo de ataque. Aqui em estado vocês podem desligar ou ligar o firewall, tá? Nós temos aqui em preferências também configurações de sistema. Aqui em configurações de sistema nós temos uma série de configurações que eu não vou entrar a fundo aqui, porque o nosso objetivo no curso ele é o aprendizado do uso de Linux, né? E não a configuração. Mas nós temos aqui várias coisas, inclusive até redundantes com o que eu já mostrei. Por exemplo, o firewall está aqui, host de aplicativo está aqui, gerenciador de drivers, cores, né? Temas, seleção de fonte e várias coisas que vocês podem alterar aí. Continuando aqui, nós temos então a nossa mesa digitalizadora, por exemplo, que é para a gente configurar a mesa digitalizadora. Nós temos as informações do sistema, que vai nos mostrar algumas configurações de hardware que nós temos no computador, né? Nós temos também, então, aqui o ajuste da resolução e posição do monitor. Nós temos configuração de mouse e touchpad. Nós temos aqui configuração de privacidade, proteção de tela. Configurações simples de rede. Configurações de fonte. Aqui é bom porque vocês podem alterar, né, o tamanho ou a fonte que vem por padrão no sistema de vocês, é bem legal. Nós podemos configurar também som e teclado. Tá? A última coisa de relevante, então, que eu quero mostrar aqui para vocês na aula de interface gráfica é a instalação do Discord, né? Nós vamos vir aqui pelo Discord. Nós vamos instalar o Discord como um aplicativo exemplo. Então, qualquer pacote que venha com o .deb, vocês provavelmente vão conseguir fazer isso. A não sei que o pacote tenha algum erro ou incompatibilidade com o sistema de vocês, né? Mas, basicamente, vocês vão vir aqui. Eu posso vir aqui, baixar para Linux. Como nós estamos utilizando o Linux Mint, ele é baseado no Linux Ubuntu, que é baseado no Linux Debian. Então, nós vamos baixar o pacote .deb, tá? Esperar um pouquinho, porque o computador deu uma travada aqui. Mas eu clico aqui e ele baixa para mim. Aí, finalmente. Vem aqui em abrir conta. Se eu quisesse salvar esse pacote, eu viria em salvar o arquivo, mas eu não quero isso, tá? Eu só quero instalar ele uma vez, eu não tenho por que deixar ele na minha pasta de downloads depois. Eu dou um OK aqui. Ele baixou bem rápido. E eu venho aqui em instalar pacote, tá? Ele vai pedir a minha senha. Caso é 123, a gente vai dar um continuar aqui. Ele vai instalar aqui pra gente. Então esse é outro método de se instalar aplicativos via interface gráfica, além da loja.
né? Você baixa o pacote .deb e dá um instalar pacote. Vocês podem ver que eu venho aqui e o Discord já está aqui. E eu posso iniciar ele normalmente, tá? Ele vai baixar umas atualizações, mas está funcionando. Bom, pessoal, da aula de interface gráfica era isso. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. E até a próxima aula.